Desde que o ser humano começou a olhar para o céu e a gravar símbolos em pedra, uma pergunta silenciosa percorre os séculos. E se existiu um código antigo espalhado pelo planeta, fragmentado em monumentos, mitos, escrituras e alinhamentos celestes, esperando o momento certo para ser compreendido? Não um código no sentido moderno de linhas de programação, mas uma linguagem primordial gravada na própria estrutura da Terra, repetida em civilizações que nunca deveriam ter se conhecido, sussurrada em histórias que sobreviveram a dilúvios, guerras e ao esquecimento do tempo. Quando observamos as pirâmides do Egito, especialmente a Grande Pirâmide de Gizé, percebemos que sua construção não é apenas arquitetônica, mas matemática. Ela se alinha com precisão quase impossível aos pontos cardeais. Incorpora proporções que lembram o número pi e a razão áurea. E muitos estudiosos apontam sua possível relação com o cinturão de Órion. Ao mesmo tempo, do outro lado do oceano, as pirâmides maias, como as de Chichén Itzá, refletem profundo conhecimento astronômico, marcando equinócios com jogos de luz e sombra, que revelam serpentes descendo pelas escadarias. Como civilizações separadas por milhares de quilômetros, desenvolveram estruturas tão semelhantes, com preocupações tão parecidas com o céu, o tempo e a eternidade. Na planície de Nazca, no Peru, gigantescos geoglifos só podem ser plenamente vistos do alto, como se tivessem sido desenhados para observadores no céu. Linhas retas que se estendem por quilômetros, figuras de animais, espirais e formas geométricas que desafiam explicações simples. Enquanto isso, na Inglaterra, Stonehenge permanece como um calendário de pedra, alinhado aos solstícios, testemunhando uma compreensão do ciclo solar que exigiria gerações de observação meticulosa. Seriam todos esses locais capítulos de uma mesma mensagem, espalhada em diferentes idiomas culturais, mas obedecendo a uma lógica comum? Alguns pesquisadores independentes sugerem que existe uma geometria sagrada, conectando pontos específicos do planeta, formando padrões como a chamada grade energética da Terra. Embora essa ideia não seja aceita pela ciência convencional, ela reaparece em tradições antigas que falam de linhas de energia, como os caminhos do dragão na China, ou os ley lines, descritos na tradição britânica moderna. Curiosamente, muitos monumentos antigos parecem estar posicionados ao longo dessas linhas imaginárias, como se seus construtores estivessem conscientes de uma malha invisível sob seus pés. É, se possível, o código não estaria apenas nas pedras, mas também nos textos. No livro de Gênesis, atribuído tradicionalmente a Moisés, encontramos genealogias longas, idades simbólicas e padrões numéricos recorrentes. O número 7 aparece repetidamente como símbolo de completude. 7 dias da criação, 7 anos de abundância e 7 de fome no Egito. O número 40 marca períodos de provação, 40 dias de dilúvio, 40 anos no deserto. Seriam esses números apenas simbolismo literário ou fariam parte de uma matemática espiritual transmitida por gerações? Textos apócrifos como o livro de Enoque expandem essa ideia, ao descrever anjos que ensinam aos humanos conhecimentos proibidos, astronomia, metalurgia, escrita. Nessa narrativa, o conhecimento não surge gradualmente, mas é entregue. Se interpretarmos isso metaforicamente, poderíamos imaginar que antigas civilizações herdaram fragmentos de um saber anterior, talvez de uma cultura perdida, talvez de uma era esquecida pela história oficial. Platão, em seus diálogos Timeu e Crítias, fala de Atlântida como uma civilização avançada que teria existido milhares de anos antes de sua época. Embora muitos considerem o relato alegórico, outros especulam que ele poderia guardar a memória distorcida de uma cultura real destruída por cataclismos. Se tal civilização existiu, poderia ter espalhado pelo mundo marcos de conhecimento, como sementes lançadas antes da tempestade. O intrigante é que mitos de dilúvio aparecem em praticamente todas as culturas. Na Mesopotâmia, com Utnapishtim, na epopeia de Gilgamesh, na tradição hebraica com Noé, nas lendas indígenas americanas, na Ásia, na Oceania. Essa repetição sugere que algum evento marcante ocorreu no passado remoto da humanidade.
Se houve uma grande catástrofe global ou regional significativa, sobreviventes poderiam ter carregado consigo fragmentos de conhecimento, transmitindo-os em forma codificada para evitar que se perdessem novamente. Mas o código poderia ser ainda mais literal do que imaginamos. A própria estrutura do DNA humano é uma linguagem composta por 4 bases nitrogenadas, organizadas em sequências que formam instruções biológicas. Alguns pensadores mais ousados já sugeriram que o DNA poderia conter mais do que instruções biológicas. Talvez um arquivo, uma biblioteca microscópica que ainda não sabemos ler completamente. Embora essa ideia permaneça no campo especulativo, ela nos lembra que a natureza funciona por códigos muito antes de a humanidade inventar computadores. E se o código antigo espalhado pelo planeta não for apenas cultural ou espiritual, mas também geológico, a disposição dos continentes, as cadeias de montanhas, os padrões de terremotos e vulcões seguem lógicas tectônicas complexas. Alguns mapas alternativos mostram padrões geométricos conectando grandes estruturas naturais, como o Triângulo das Bermudas, as pirâmides de Gizé e a Ilha de Páscoa. Embora essas conexões possam ser coincidências reforçadas pela tendência humana de buscar padrões, elas continuam fascinando mentes curiosas. Na modernidade, com satélites orbitando a Terra, inteligência artificial analisando grandes volumes de dados, começamos a enxergar o planeta como um sistema integrado. Mapas de correntes oceânicas, campos magnéticos e redes de comunicação revelam uma malha global que lembra um circuito. A internet, por sua vez, conecta bilhões de pessoas em tempo real, formando uma consciência coletiva digital. É tentador imaginar que estamos, sem perceber, recriando um código antigo em escala planetária. Talvez o código sempre tenha sido sobre conexão, céu e terra, passado e futuro, matéria e espírito. Monumentos alinhados às estrelas lembram que a humanidade sempre buscou orientação no firmamento. Escritas sagradas estruturadas em padrões numéricos sugerem que o universo pode ser compreendido por meio da matemática. Mitos compartilhados indicam que nossas histórias são variações de um mesmo enredo arquetípico. No entanto, também é possível que o código antigo seja uma metáfora para a própria mente humana. Nosso cérebro evoluiu para reconhecer padrões, encontrar significado e construir narrativas. Ao observarmos semelhanças entre culturas distantes, podemos estar testemunhando não uma conspiração ancestral, mas a universalidade da experiência humana. Todos olhamos o mesmo céu. Todos sentimos medo diante de desastres naturais. Todos buscamos explicações para nossa origem. As respostas podem variar, mas as perguntas são as mesmas. Ainda há algo de profundamente inquietante na ideia de que civilizações separadas por oceanos tenham desenvolvido calendários complexos baseados em ciclos astronômicos, quase idênticos. O calendário maia, por exemplo, media ciclos longos com impressionante precisão. No Egito Antigo, o surgimento heliacal de Sírios marcava a cheia do Nilo e o início do ano. Essas observações exigem atenção constante ao céu ao longo de gerações. Talvez o código seja simplesmente o registro do tempo, gravado em pedra, para resistir à erosão da memória. Se existe um código antigo espalhado pelo planeta, talvez ele não esteja escondido, mas exposto à luz do dia. Talvez esteja nas proporções das construções, nos mitos transmitidos ao redor de fogueiras, nas constelações nomeadas por povos que nunca se encontraram. Talvez esteja na própria matemática que descreve o movimento dos planetas, na física que governa as estrelas, na biologia que sustenta a vida. A busca por esse código revela algo essencial sobre nós: o desejo de unidade. Queremos acreditar que há uma mensagem maior, um propósito subjacente, conectando todas as culturas e épocas. Queremos encontrar sentido no caos aparente da história. Ao olhar para ruínas antigas, sentimos que estamos diante de ecos de algo maior do que nós mesmos. Talvez, no fim, o código não seja um enigma a ser decifrado, mas um convite à consciência. Um lembrete de que fazemos parte de uma longa cadeia de gerações que olharam para o céu com as mesmas perguntas. Um chamado para preservar o conhecimento, aprender com o passado e reconhecer que, apesar das diferenças culturais, compartilhamos a mesma origem terrestre e o mesmo destino cósmico. Se algum dia
conseguirmos unir arqueologia, astronomia, genética e tecnologia em uma única linguagem integrada, talvez descubramos que o sempre esteve ali, não como uma conspiração escondida, mas como a própria estrutura da realidade. Até lá, continuaremos explorando desertos, decifrando manuscritos, escaneando o fundo dos oceanos e apontando telescópios para o espaço, movidos pela intuição de que o planeta inteiro é um livro antigo, escrito em múltiplos alfabetos, esperando leitores atentos. E talvez a maior revelação não seja que o código exista, mas que nós mesmos somos parte dele. Fragmentos conscientes de uma história que começou muito antes das primeiras cidades e que continuará muito depois de nossas construções virarem pó.